E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, diferente dos outros que eu estava trazendo trechos de grandes investidores, eu vou trazer novamente posições de grandes investidores. O investidor escolhido nesse vídeo é Luiz Alves Paes de Barros. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra, de venda ou de manutenção de ativos. É apenas um vídeo educativo e informativo para todos vocês que acompanham aqui o canal. E já faz muito tempo que eu não tenho acesso às posições dos fundos de investimento em geral. Não só de Luiz Alves, como dos outros diversos fundos estavam com suas posições bloqueadas para a gente visualizar. Então, a última vez que eu consegui trazer informações quanto à posição de Luiz Alves, por exemplo, foi no mês de setembro de 2023, que foi o último mês que eu tive acesso às posições enviadas para a CVM. Só que depois de muito tempo sem acompanhar mais, já devido ao bloqueio das informações, resolvi dar uma olhadinha novamente e percebi que o mês de novembro de 2023 está desbloqueado. Pode fazer bastante tempo, a gente está no mês 6 já, então já passou praticamente 6 meses de novembro. Só que mesmo passando todo esse tempo, geralmente as posições desses grandes investidores têm pouquíssimas alterações, já que são investidores de longo prazo que ficam posicionados durante muito tempo nas ações, acreditando no seu devido valor. Geralmente esses acionistas seguram por mais tempo, então dificilmente essas posições se alteraram de forma significativa. Nesse vídeo vou trazer as 10 maiores posições do seu fundo, Alaska Poland. Vamos começar falando sobre a 10ª maior participação de Luiz Alves, que está na IOSP Maxion, a MYPK3, onde que no mês de novembro de 2023 equivalia a 3,35% do seu portfólio. Isso dá em torno de 139 milhões de reais no valor de mercado daquele momento. E dava 11 milhões e 600 mil ações de IOSP Maxion. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o que a IOSP Maxion faz para quem não tem informações, ainda não sabe sobre ela. A princípio, a IOSP Maxion é uma empresa que atua na produção de rodas automotivas e componentes estruturais automotivos. Nesse contexto, ela é considerada uma líder global, com um alto nível de conhecimento técnico empregado em todas as suas operações. De um modo geral, a companhia possui importantes vantagens competitivas que impulsionam os seus negócios, como uma liderança de mercado muito forte, principalmente na fabricação de rodas para veículos leves e também para máquinas agrícolas, além de uma presença global muito forte, com a participação em todos os continentes no mercado de rodas e especialmente na região do NAFTA, no mercado de componentes estruturais. Também tem um custo de produção bastante competitivo, com uma produção especializada em um parque fabril moderno, de modo ágil, rápido e com custos competitivos. E também ela tem outra qualidade, que é uma qualidade de produtos e processos, com produtos certificados e reconhecidos tanto no Brasil como no exterior. A maior produtora de rodas do mundo possui mais ou menos 32 plantas industriais localizadas em 14 países. De forma simplificada, as operações da IOSP Maxion podem ser divididas em 3 categorias: a Maxion Wheels, a Maxion Structural Components e a Amstead Maxion, que é uma joint venture. Nessa divisão, a empresa é responsável pela produção de rodas de aço e alumínio para veículos leves e rodas de aços para veículos comerciais. Ao todo, ela opera com mais de 20 plantas industriais em 12 países, fornecendo seus itens às principais montadoras mundiais, como a Daimler, a Ford, a Volkswagen, a Renault, a Nissan, Toyota, Honda, Scania e também a GM. Assim, essa produção está instalada nos países da seguinte forma: rodas de aço para veículos leves no Brasil, México, Estados Unidos, República Tcheca, Alemanha, Espanha, Turquia e Índia; rodas de alumínio para veículos leves no Brasil, México, República Tcheca, Itália, Turquia e África do Sul; e rodas de aço para veículos comerciais no Brasil, México, Estados Unidos, Alemanha, Índia e também na China.
Olhando o comportamento da ação nos últimos tempos, a gente vê que a empresa vem caindo, assim como a Bolsa de Valores vem caindo em 2024 bastante. A empresa, no momento que eu gravo esse vídeo, está custando R$ 10,75, ou seja, um valor de mercado menor do que naquele dia que eu estava trazendo as informações, já que houve desvalorizações nesse período. A empresa já chegou a custar R$ 24 antes da pandemia e ela vem oscilando. Ela caiu depois da pandemia para R$ 9, e ela geralmente sobe dos 9 até os 18, até os 14, depois volta para os 9. Então é uma ação que oscila bastante, mas de forma lateralizada. Ela nunca teve quedas vertiginosas no caminho. Já faz bastante tempo que ela está lateral, subindo, digamos, 30%, 40%, depois devolvendo tudo isso e voltando a subir. Esse está sendo o comportamento padrão da Iochpe Maxion nos últimos tempos. E a nona maior participação de Luiz Alves Paz de Barros está na Lojas Quero Quero, a LJQQ3, onde ele tem uma participação, pelo menos no mês que eu gravo esse vídeo, no mês que eu falo sobre nesse vídeo também, que foi novembro de 2023, 3,72% do portfólio, que equivalem a 154 milhões naquele tempo. Ele comprou 50 mil ações e vendeu 1.835.600 ações de Lojas Quero Quero neste mês de novembro de 2023. Eu lembro que nesse mês eu acho que as ações estavam subindo, então ele pode ter aproveitado uma alta que estava tendo naquele mês. As lojas Quero Quero atuam na produção de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos. Sendo assim, ela engloba os setores de construção civil e segmento de casa, sendo que a empresa possui 2 centros de distribuição e lojas espalhadas no estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina principalmente. A empresa conta com mais de 500 lojas e está em processo de expansão para o resto do Brasil. Além da atuação no segmento de varejo, a Lojas Quero Quero também administra os cartões de crédito VerdeCard. Já são mais de 3 milhões de cartões emitidos pelas lojas, que são aceitos em Lojas Quero Quero, como também em mais de 200 mil estabelecimentos conveniados que trabalham com o cartão. A Lojas Quero Quero foi fundada em 67 em Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, por Thierry Schulze, Walter Gallas e Senna Hartmann. No começo, a Lojas Quero Quero era apenas uma pequena empresa de comércio e representações. Em 1969, ela foi incorporada com a venda de materiais de construção no portfólio de produtos oferecidos. Já nos anos 70, teve início o conceito de venda externa com vendedores externos pelo noroeste do Rio Grande do Sul. Posteriormente, em 1978, a companhia passou a vender também eletrodomésticos. O processo de expansão da empresa veio nos anos 80, totalizando 4 lojas. Já em 81, a companhia aumentou mais uma vez o portfólio de produtos oferecidos, ao adicionar também móveis. No mesmo ano, teve início a venda de serviços financeiros e de consórcio. Já em 93, a Lojas Quero Quero abriu a primeira loja fora do Rio Grande do Sul e em 2002 foi inaugurado um novo centro de distribuição em Sapiranga. Já em 2008, a empresa foi adquirida pela Advent International. Em resumo, a Advent é um fundo de private equity que contribuiu com a gestão profissional das Lojas Quero Quero. Desse modo, ela foi responsável por implementar diversos recursos visando a manutenção da organização, como por exemplo um programa de trainee muito bem estabelecido. Já em 2009, houve a mudança da sede de Cachoeirinha na Grande Porto Alegre. E já em 2014 foi implementado um modelo de lojas mais construção e em 2018 foi lançado o aplicativo VerdeCard. Por fim, em 2020 a empresa finalmente fez o seu IPO na Bolsa de Valores. Se a gente olhar a cotação, ela vem caindo já faz bastante tempo, todos os IPOs caíram, só que diferente da maioria dos IPOs, parece ser um IPO de uma loja, de uma empresa consistente e que tem chances de dar a volta por cima. Eu acho que o Luiz Alves também está vendo muito futuro nessa empresa, por isso que ele mantém posição até hoje. Se eu não me engano, ele tem quase 20% do valor da empresa. Infelizmente, a ação vem caindo por causa da situação econômica no Brasil. As small caps inteiras estão caindo nesse ano. Pra caramba, estamos muito perto do fundo. Se a gente olhar, ela está muito perto do seu fundo. O seu fundo foi 3,20, 3,17, mais ou menos no ano de 2023, outubro, para ser mais preciso. Mas a empresa agora está dando lucro, está com resultados
muito mais sólidos e consistentes, então pode ser que a empresa dê a volta por cima. Hoje ela custa R$ 4,13, já custou no seu topo histórico em 2021 R$ 24. Então só se a empresa voltar nesse preço, ela vai ter já uma valorização gigantesca. Lembrando que os resultados da empresa são muito parecidos que daquela época, em uma situação bastante diversa. E a oitava maior posição de Luiz Alves está na HBSA3, a Hidrovias do Brasil, onde ele tem, pelo menos nesse mês de novembro de 23, 4,37% do portfólio. Isso dá R$ 181 milhões de valor de mercado daquele tempo. Foi comprado 50 mil ações e vendidas 165 mil ações de HBSA3. Só um minutinho, acho que eu me enganei aqui, foi comprado 50 milhões de ações, vendidas 165 mil, ou seja, uma compra muito mais expressiva do que a venda. Desculpe o erro, agora vamos falar sobre a empresa. A Hidrovias do Brasil é uma das maiores companhias prestadoras de serviço de logística integrada e independente com foco em logística hidroviária da América Latina inteira. Ela foi fundada em 2010 pelo Grupo Pátria. Além da logística, a empresa faz também armazenamento e outros serviços relacionados, como transbordo e terminais portuários e frota para barcaças, empuradores e navios de cabotagem. A Hidrovias do Brasil opera 4 terminais portuários e atua em 2 dos maiores sistemas fluviais navegáveis da América do Sul. O sistema fluvial nos rios Trombetas, Tapajós e Amazonas, o Corredor Norte, e dos rios Paraguai, Paraná e Corredor Sul. A empresa ainda fornece serviços de navegação costeira no Corredor Norte e ao longo do litoral brasileiro. O IPO ocorre no fim de setembro de 2020, com as ações saindo a um preço de R$ 7,56 no piso da faixa indicativa, que ia até R$ 8,88. Com isso, a captação da empresa foi de 3,4 bilhões de reais. Em 2019, o lucro da companhia era de 58 milhões aproximadamente, e não foi melhorando tanto assim. A empresa acabou caindo como todo o IPO, porém parece ser também uma empresa muito bem gerida e que tem chances de dar a volta por cima, pelo menos na cotação, né? E olhando a cotação, a gente percebe que ela vem caindo bastante, assim como as small caps no geral, no ano de 2024. Na verdade, se a gente for olhar, a queda dela mais acentuada foi a partir do mês de maio, porque 2024, pegando do início, ela teve até uma valorização. Mas olhando desde sua cotação do IPO, ela tem uma queda de 50%, porém já em 2023, março de 2023, ela custou apenas R$ 1,76. Então digamos que o pior da empresa já passou, ela já valorizou em torno de 100% desde a sua mínima de 2023. Então Luiz Alves já está ganhando dinheiro com a Hidrovias, dependendo do momento que ele fez o aporte. Como ele fez o aporte em 2023, ali por novembro, ele não teve lucro significativo até o momento. Mas o aporte anterior, ele já tinha participação na Hidrovias do Brasil, não sei qual foi o momento, se ele pegou mais no início do IPO ou mais nos preços mais atrativos de 2023. Isso eu não consigo informar. Agora que ele está posicionado numa empresa que ele acredita, ele está. E eu acredito também que seja por longo prazo. Então é muito cedo para falar de movimentações de curto prazo. E a sétima maior posição de Luiz Alves Paes de Barros está na Celesc, a CELSC4, com 5,19% do portfólio em novembro de 2023, equivalem a 215 milhões de reais nessa empresa. Ele não fez movimentações de compra e nem de venda no mês de novembro de 2023. A Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, é uma empresa do setor elétrico brasileiro controlada pelo estado de Santa Catarina, que detém 50% das ações ordinárias da companhia, que corresponde a 20% total. Considerada como uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, a Celesc se destaca nas áreas de geração e distribuição de energia. Em 2006, a companhia foi estruturada como holding e passou a gerir 2 subsidiárias, a Celesc Geração S.A. e a Celesc Distribuição S.A. Além das subsidiárias, a Celesc detém o controle acionário da Companhia de Gás de Santa Catarina, a SC Gás, além de ser sócia de empresas como a Companhia Catarinense de Água e Saneamento, a Casan, Dona Francisca Energética, a Defesa, Empresa Catarinense de Transmissão e Energia, a ECTE, bem como do projeto da usina hidrelétrica Cubatão, SA.
A Celesc Geração, por exemplo, é a subsidiária da Celesc que atua na geração de eletricidade. As ações desenvolvidas pela empresa são feitas por meio da operação, manutenção, comercialização e expansão dos parques de geração que ela possui, além da participação em projetos de energia com investidores privados parceiros. A companhia possui um parque gerador próprio, formado por 12 usinas, sendo uma pequena central hidrelétrica, 5 centrais geradoras e 6 usinas hidrelétricas. Além disso, no quesito de geração de energia, Celesc Geração possui participação minoritária em mais de 6 empreendimentos de geração. A gente tem também a Celesc Distribuição, que é a subsidiária da empresa que possui como foco a atuação na distribuição de energia. Sua sede fica localizada no município de Florianópolis, onde a empresa presta serviços para mais de 280 municípios catarinenses, o que corresponde a mais de 90% do território total do estado de Santa Catarina. Olhando o comportamento da ação, a gente vê que a Celesc vem indo muito bem. A empresa já acumula uma alta no ano de 2024 de mais de 9% e ela já subiu 40% com relação à sua mínima de março de 2023. Então é uma empresa que vem tendo uma performance excelente. Desde 2016 ela sobe mais de 700%. E Luiz Alves tem ela faz muito tempo, então ele está apanhando todo esse lucro e ganhando dividendos altíssimos. Eu acho que a Celesc é uma das melhores empresas em quesito de preço barato e ser do setor perene, que é o setor de eletricidade. Então é uma ação excelente. A gente vê que toda essa crise acontecendo, todas essas quedas, ela está praticamente blindada de tudo isso. Por isso que é muito bom você ter empresas elétricas no seu portfólio. Luiz Alves diversifica muito bem nesse quesito. Agora vamos falar sobre a sexta maior posição dele, que está na Valid, a VLID3, onde ele tinha 6,32% em novembro de 23, que equivaliam a 262 milhões de reais. Foram compradas 440 mil ações e vendidas 6.350 ações de Valid no mês de novembro de 23. A Valid é uma empresa especializada no desenvolvimento de plataformas de segurança integradas e customizadas para governos e também organizações privadas. Em relação ao valor de mercado, a empresa possui um valor muito mais valorizado agora do que foi há tempos atrás, bem como 7 mil funcionários espalhados pelo mundo. Além disso, a Valid oferece aos clientes e fornecedores um amplo portfólio de produtos com soluções em meios de pagamento e telecom, sistemas de identificação, marketing digital e certificação digital. Dentre os principais serviços que a empresa oferece estão o certificado digital de uso específico, biometria, assinatura digital, smart cards, selos rastreáveis, contactless cards, cheques, extratos bancários, aplicativos para internet banking, dentre outros. Basicamente, a empresa está presente em 16 países, incluindo países da América Latina, Europa, Ásia e também a África. Após adquirir o registro de emissora de valores imobiliários, a empresa passou a ser classificada na Bolsa de Valores em 2006. E já em 2010, quando a American Banknote Corporation deixou de ser o principal acionista, a Valid mudou sua razão social para Valid Soluções de Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação, SA. A história da Valid teve início em 57. A princípio, a empresa era denominada de Thomas de la Rue e começou a atuar no Brasil como uma subsidiária de uma companhia inglesa. Já em 93, a razão social da empresa foi alterada após a American Banknote Corporation adquirir a parte acionária da companhia. Mais tarde, só em 2006, a empresa realizou a primeira oferta pública de ações. Com sua abertura de capital, a companhia vendeu 57% das suas ações. Em 2011, a empresa criou a Valid Certificadora, área de atuação especializada em soluções de serviços de tecnologia e certificação digital. E já em 2015, a empresa realizou novas aquisições, expandindo toda a sua atuação nos Estados Unidos, África, Ásia e também Oriente Médio. Além disso, a empresa atende clientes variados, como empresas de telecomunicação, agência pública, instituições financeiras, varejistas, profissionais liberais. Então, ela tem muitos e muitos clientes. A Valid é uma empresa muito forte, digamos assim, mesmo que poucas pessoas conheçam ela.
Olhando o comportamento da ação, a gente vê que é uma ação que desde 2015 vem apresentando quedas muito fortes. Ela caiu mais de 80% a partir de 2015. Vamos ver que os ciclos da bolsa são muito aleatórios. Bem no ciclo de alta da Bolsa de Valores, que quase todos os ativos subiram, a Vale caiu apenas. E no momento de crise do governo Dilma, a ação estava subindo, então aconteceu o efeito contrário. Ela caiu 80%, ela andou lateral durante 2020, 2021 e 2022 inteiro, e depois disparou de preço, subiu mais de 130%. Luiz Alves foi muito esperto em estar posicionado em Vale, e eu acho que ele fez posições mesmo depois da queda. Não sei se ele tem há muito tempo atrás, ou se ele está no positivo ou no negativo. Mas ele deve ter tido muito critério para estar posicionado em uma empresa como a Vale, que é uma empresa bastante volátil também. E a quinta posição de maior destaque aqui no portfólio de Luiz Alves está na Allos 3, que é a antiga Aliança Sonae que ele tinha na carteira. Ele tinha uma posição em novembro de 23 de 6,56%, que dão 272 milhões de reais. Não foram feitas movimentações em Allos nesse mês. A Allos é o resultado da fusão da Aliança Sonae com a BR Malls, que foi feita ali em 2022, 2023. A Aliança Sonae, ela foi a maior administradora de shopping center do Brasil, resultante da fusão entre a Aliança Sonae e Aliança Shopping Center com a Sonae Sierra do Brasil, duas das maiores empresas do setor. Na época, a combinação de negócios resultou num portfólio de 62 shoppings presentes em 40 municípios. A Aliança Sonae se posicionava como uma plataforma de serviços de entretenimento, lifestyle e compras, representando seus shoppings com hubs de soluções, destinos de convivência e espaços de oportunidades para empreendedores, e atuando desde o planejamento e desenvolvimento do projeto até o gerenciamento da estrutura, gestão financeira, comercial, jurídica e operacional de shopping center. 7 meses após a fusão, a Aliança Sonae faz outra fusão com a BR Malls e marca o início da Allos, fundada em agosto de 2023. Em 2023 ela surgiu a partir dessa fusão com a BR Malls, criando a líder em administração em shopping centers do Brasil. Após a operação, a BR Malls se tornou subsidiária integral da Aliança Sonae. A combinação de negócios resultou em portfólio de 62 shoppings presentes em 40 municípios, com mais de 11 mil lojas. Em agosto de 2023, após um trabalho de branding, a Allos foi o nome escolhido para a nova companhia. A marca Allos foi criada a partir da palavra grega, alelon, que significa que duas ou mais coisas ou espécies são da mesma natureza e da mesma qualidade, ou seja, um nome muito bem pensado. Olhando o comportamento da ação, a gente vê que nunca mais voltou para o preço antes da pandemia, já chegou a custar mais de R$ 54 antes da pandemia. Caiu muito forte, caiu em torno de 50% com a pandemia e veio oscilando. Depois caiu muito em 2023, chegou a custar apenas R$ 16, para vocês terem uma ideia. Depois houve uma valorização, subiu mais de 60%, chegando num topo no final de 2023 de mais ou menos R$ 26 e hoje está apenas R$ 21. Bom, a maioria das ações de small caps e ações brasileiras estão caindo nesse momento, então não desqualifica nem um pouco essa queda da empresa, já que absolutamente tudo que está atrelado um pouco aos juros ou até aquilo que não está despencando esse ano. É um dos piores anos para a economia brasileira como um todo. E a quarta posição de maior destaque de Luiz Alves está na Pomo 3, a Marco Polo, com 6,95% em novembro de 23, que equivaliam a 288 milhões de reais, e também não foram realizadas movimentações na Pomo. A Marco Polo é uma empresa que atua no segmento de material rodoviário, com foco no desenvolvimento de transportes coletivos, bem como fabricação de ônibus e micro-ônibus para transportes rodoviários e coletivos. Atualmente, a companhia é líder no segmento em que ela atua, sendo uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo inteiro. A empresa possui atuação nos 5 continentes e produz veículos que são comercializados em mais de 100 países. Além da fabricação de ônibus e micro-ônibus, a empresa também fabrica ônibus escolares e turísticos, que fazem parte dos projetos especiais da Marco Polo,
Como forma de expansão do portfólio da empresa, a Marco Polo criou em 88 a Fundação Marco Polo, ampliando os processos operacionais no Brasil e também no exterior. O ônibus de 2 andares, por exemplo, foi lançado no Brasil pela primeira vez através da Marco Polo em 95. Além disso, a companhia trabalha por meio do Banco Moneo S.A., que foi criado em 2005 como foco no financiamento dos produtos oferecidos pela empresa. O processo de internacionalização foi firmado depois de alguns projetos internacionais, como Tata Motors, empresa indiana, ambas que criaram uma joint venture. No mercado de produção rodoviária, a empresa é detentora de aproximadamente metade de toda a produção nacional em relação a carrocerias, além de ser a maior exportadora do país quando o assunto são carrocerias para ônibus. Atualmente, a Marco Polo é uma das empresas que possui ações com maior evidência na B3. Além do segmento de material rodoviário, a companhia também integra um índice do setor industrial da Bolsa de Valores. As marcas da empresa micro-ônibus possuem projetos especiais, como ônibus para turismo e escolares, por meio das marcas Marco Polo, Neobus, Volare, Marco Polo Rail, Marco Polo Parts e Marco Polo Next. Além disso, a empresa também é responsável por produzir BRTs, que são os Bus Rapid Trains, Automated People Movers e teleféricos e funicares, venda de peças e itens automotivos também. Olhando o comportamento da ação da Marco Polo, a gente vê que é uma empresa de muito sucesso nos últimos tempos. A empresa custou R$ 1,73 em 2022, chegou a custar até R$ 1,58 na mínima. A empresa estava lateral depois da pandemia. Antes da pandemia custava R$ 44. A empresa caiu para R$ 1,73. Lateralizou durante muito tempo entre 2 e 1,73 e depois, finalmente, em dezembro de 2022, a empresa começou a subir e acumula uma alta de quase 300%. Uma empresa que deu muito certo para quem se posicionou nesse período de queda. Eu aposto que o Luiz Alves colheu muitos frutos tendo o Marco Polo na sua carteira. O aumento na participação da carteira dele se deve muito à valorização, acredito eu. E a terceira maior posição de Luiz Alves está num ativo muito polêmico que muitas pessoas odeiam e passam longe, porque a empresa só cai. A Cogna, COGN3, onde ele recentemente saiu uma notícia que ele virou conselheiro da empresa. Pode ser algo positivo para a ação. Ele tem 10,19%, pelo menos ele tinha esse percentual em novembro de 23, que equivale a 423 milhões de reais só em Cogna. A Cogna é uma empresa do segmento educacional, sendo assim a companhia responsável por fornecer serviços do ensino básico e também superior. Com uma trajetória de experiência nesse mercado, a empresa é reconhecida como uma das maiores organizações educacionais privadas do Brasil e da América Latina. No nicho de ensino superior presencial e à distância, a empresa possui ao todo mais de 900 mil alunos. Tudo isso devido às diversas unidades próprias de ensino e os polos credenciados de ensino à distância. Já quando o assunto é educação básica, a Cogna tem mais de 30 mil alunos distribuídos em 52 escolas próprias e 26 mil alunos distribuídos em 120 unidades da Red Balloon, bem como 2,1 milhões de alunos atendidos por aproximadamente 5,6 mil escolas associadas, as quais utilizam soluções de serviços Cogna. A atuação da Cogna é pautada em diversas empresas, sendo elas segmentadas de acordo com o ramo de atuação e o nível do ensino. No total, são 4 empresas, todas elas com atuação pautada em dada região no país e segmento de mercado, garantindo maior capilaridade e penetração dos produtos da empresa no mercado. As empresas são a Croton, Platos, Saber e a Vasta. Com mais de 45 anos de mercado, a Croton Educacional, por exemplo, tem mais de 300 mil alunos presenciais e 600 mil alunos EAD. Essa informação não é atualizada, então eu não sei dizer se mantém mais ou menos isso. Basicamente, ela é dona de importantes redes educacionais, das quais certamente alguma delas você conhece alguém que já estudou. Pitágoras, Fama, Anhanguera, Unime, Unic, Unopar e Uniderp. E a segunda maior posição de Luiz Alves Paz de Barros está na Login, a LOGN3,
onde ele tem 15,99% do seu portfólio no mês de novembro, que equivaliam a 663 milhões de reais. Foram compradas 6 milhões de ações, em reais, né? Foram 138 mil ações e vendidas 3 mil ações que davam 147 mil reais de login no mês de novembro. A participação dela parece ser muito grande. A Login Logística Intermodal atua no planejamento, gerenciamento e operação de soluções para movimentações de cargas através da cabotagem, complementado por transporte rodoviário. Sendo assim, através de soluções customizadas que vão desde o planejamento logístico até a entrega dos produtos, a empresa consegue proporcionar uma redução de custos logísticos para os seus clientes. Desse modo, dentre as vantagens que a empresa proporciona para os clientes, temos redução da emissão de CO2 na atmosfera, integridade de carga, flexibilidade, confiabilidade e redução de custos logísticos. A Login Logística Intermodal atua por meio da rede integrada que facilita a movimentação portuária e também o transporte porta a porta. Sendo que isso é possível, pois ela conta com uma extensa malha intermodal, o que possibilita a abrangência geográfica de todo o Brasil e também do Mercosul. Enfim, os serviços da Login Logística Intermodal são terminal portuário, terminais intermodais e navegação costeira. Olhando o comportamento da ação, a gente vê que ela valorizou muito desde 2018. Luiz Alves começou a fazer posição quando ela estava caindo de 2013 até 2015. A ação despencou, ela caiu em torno de 90%. Como a empresa já estava indo para a falência, Luiz Alves fez o possível e o impossível para manter a empresa de pé. E deu certo. A empresa não faliu graças ao mega investidor, que foi um dos únicos que ficaram posicionados no negócio enquanto todos foram embora. A empresa lateralizou de 2015 até 2018 e ele lá ajudando a empresa, até que a empresa acabou se readequando e a empresa chegou a valorizar mais de 1.300% desde então. O Luiz Alves acabou acumulando muitos ganhos tendo confiado nessa empresa. Ainda bem que ele teve coragem de ficar posicionado até o final e manter ela de pé. E a maior posição atual de Luiz Alves, acho que até hoje deve ser, é BBAS3, Banco do Brasil, onde ele tinha em novembro de 23 16,38% do portfólio, que davam 679 milhões de reais. Ele vendeu 2 milhões e 500 mil ações e comprou 2 milhões e 500 mil ações no mês de novembro de 23 de Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma instituição financeira que atua na oferta de produtos e serviços bancários, como, por exemplo, conta corrente, transferências, seguros, depósitos e empréstimos. É uma instituição formada como sociedade de economia mista, negociada na B3, com o código BBAS3. De forma geral, a instituição é considerada uma das maiores do segmento do país, além de estar entre os 5 principais bancos de varejo do Brasil. Com isso, a empresa é formada por mais de 15 mil postos de atendimento em diversas regiões do Brasil, além de 40 mil terminais bancários que funcionam 24 horas por dia. Dentre os principais produtos oferecidos pelo banco estão conta bancária, cartão, empréstimo, financiamento, investimentos, seguros, capitalização, consórcio, previdência, solução para dívida, plano odontológico, mercado de direitos creditórios e câmbio. Além do atendimento presencial nos postos de atendimento dos terminais bancários, o Banco do Brasil também possui acesso via internet, telefone e por meio do aplicativo, com diversas opções de serviços e facilidades para os seus clientes. Além do Brasil, a instituição financeira também está presente em 15 outros países. E se a gente for olhar, a valorização do Banco do Brasil foi muito expressiva, mesmo em momentos de dificuldade. A empresa vem subindo muito, ela caiu, ela estava R$ 26 antes da pandemia, caiu para 12, eu lembro que eram outros preços depois que ele fez o agrupamento. A ação subiu muito, subiu em torno de 136% e pagou dividendos gigantescos.
Luiz Alves começou a montar posição depois que ela já tinha subido um tanto, mas isso não significa que a empresa ainda não se mantenha barata. Acho que até por isso que ele está se posicionando. A empresa subiu bastante, se mantém barata e paga bons dividendos, ou seja, uma empresa muito segura e boa para se ter na carteira para o longo prazo. Investidores de longo prazo gostam muito de BBAS 3. Enfim, pessoal, as posições são essas. Teve outras atualizações no meio do caminho, como o OPA, das ações do Banco Alfa, né, que ele ainda tinha as empresas do Banco Alfa na carteira dele, que vai fazer o OPA, então automaticamente vai sair da carteira de Luiz Alves. Outras atualizações foi que ele se desfez de um pequeno percentual das lojas Quero Quero, que não muda absolutamente nada, saiu de 20% para 19%, mais ou menos. Outra atualização foi que o Alasca Investimentos comprou o Magalu. Agora, se Luiz Alves comprou ou não temos informações com relação a isso. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado. Até o próximo vídeo aqui do nosso canal.